Gente linda do Dani, a paz. Infelizmente, eu e você, nós somos quase que, na maioria das vezes, muito fraquinhos de mente. Tô dizendo isso porque a opinião das pessoas acerca de nós mesmos, a opinião dessas pessoas nos limita. Infelizmente, a gente não cresce mais, a gente não expande mais, a gente não é mais o que Deus espera de nós, porque a gente às vezes acredita que nós somos a opinião das pessoas. Tem gente que ouve a opinião contrária e se limita e fica envergonhada. Tem gente que ouve uma crítica e volta pro casulo. Tem gente que ouviu palavra maldita do pai e da mãe e acredita naquelas palavras e fica ali fechado, uma pessoa derrotada, quando na verdade não é o plano de Deus para você que você seja assim. Eu quero mostrar isso para você na Bíblia, para você entender aonde que eu tô chegando. Veja bem, Deus manda o seu profeta Samuel ungir o rei. Samuel até então não sabia quem era. Quero que você pegue esse pontinho da história que provavelmente você nunca percebeu. Vou resumir bem. Samuel, ele vai na casa de um homem chamado Jessé, porque Deus fala que o rei estava ali e ele ungiria o escolhido dele ali na casa de Jessé. Mas nem Samuel nem Jessé sabia quem era. Ninguém conhecia o rei, só Deus sabia quem era. Então quando Samuel chega lá, diz o quê? No verso 6 de 1 Samuel 16. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou seus olhos sobre Eliabe, que era o mais velho, disse consigo: este é o ungido. Porque Samuel olhou para a aparência. Samuel olhou um cara fortão, grandão, com postura de rei, e falou: é esse o rei. Entretanto, Deus, verso 7, assegurou a Samuel: não fique impressionado diante da aparência ou estatura desse homem. Eu o rejeitei. Pois Deus enxerga não como ser humano, pois o homem julga em elevada consideração a aparência, mas o Senhor observa o coração. Meu Deus do céu! O cara tinha aparência de rei, postura de rei, o cara tinha presença de rei, mas o cara não tinha um coração de rei. E Deus observa os corações. Depois Jessé chamou Abinadab e levou à presença de Samuel, e Samuel disse: também não é o que Deus escolheu. Então Jessé chamou outro filho, chamou Samá, porém Samuel disse: também não é esse que Deus escolheu. E assim Jessé levou até Samuel os seus 7 filhos. 7! E Samuel disse: não é nenhum desses que Deus escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Jessé, estão aqui todos os seus filhos? E Jessé respondeu: tem mais um caçulinha lá, um pequenininho, mas que fica cuidando das ovelhas. É aqui que é o grande X da questão. Qual era a opinião que o próprio pai tinha de Davi? De que Davi não era um rei, de que Davi era o coitadinho que ficava lá no meio do mato, de que Davi era o caçula, o pequenininho, o rejeitadinho que ficava lá cuidando de ovelha, que ficava lá isolado. Ele tinha em autoestima os outros 7 filhos, os 7 fortão que ia pra guerra lá tal, os 3 mais velhos iam pra guerra, mas Davi não, Davi era o Zezinho escondidinho, Zé Ruela, rejeitado, ele era reconhecido, sei lá, como a ovelha negra da família, provavelmente. O interessante aqui é que a opinião das pessoas não definia pra Deus quem Davi era. A opinião que Deus tem para você não tem nada a ver com a opinião das pessoas. Você pode ter ouvido muitas palavras de desânimo na sua vida. Você pode ter ouvido muita gente te desanimando e tentando te colocar para baixo, muitas críticas. Deixa eu te falar, Deus te ama demais. Sabe qual é a maior prova de que Deus te ama? Jesus morreu por você. E sabe qual é a segunda maior prova que Deus te ama? Essa palavra está chegando nos seus ouvidos. Se essa palavra está chegando nos seus ouvidos é porque Deus quis, porque Deus, ele é soberano e ele controla. Ele está fazendo essa palavra chegar no seu ouvido para eu te falar aqui em nome dele de que você é amado, você é amada. Deus te chamou para ser vencedor e vencedora. Você não é o escondidinho do meio do mato que fica cuidando de ovelhas, não. Enquanto para o pai dele e para os irmãos dele Davi ficava lá cuidando de ovelha, Davi estava matando o leão, Davi estava matando o urso, Davi estava tocando harpa, Davi estava cantando salmos ao Senhor. Deus estava vendo aquilo que ninguém via. Na sua vida, Deus vê aquilo que ninguém vê. E a opinião que Deus tem sobre você é uma opinião maravilhosa. Não é o que você ouviu e não é nem o que você acha de você mesmo.
A opinião que Deus tem para você não é nem a mesma que você tem sobre você. A opinião que Deus tem sobre você é um filho amado, ainda que pecador. Ainda que você fazendo coisas erradas, o pecado não te afaste de Deus. O que nos afasta de Deus é rejeitarmos a voz do Espírito, essa voz que está chegando e falando com você agora, de que tem jeito para a sua vida. Vou dar um exemplo bem tonto, bem pequeno. Imagina que eu tenho um cachorrinho de estimação e eu perco esse cachorrinho. Esse cachorrinho se afasta de mim, esse cachorrinho foge. É uma metáfora, ok? E eu acho esse cachorrinho um tempo depois, ele volta até mim, cheio de lama, ele volta todo machucado, ele volta todo sujo, ele remexeu em vários lixos, ele comeu sujeira. E eu acho aquele cachorrinho que era meu amado. O que vocês acham que eu faria? Eu, Dani, o que vocês acham que eu faria? Vocês acham que eu rejeitaria aquele bicho só pelo que ele fez? Ou só porque ele estava sujo? De maneira alguma. Eu ia pegar aquele animalzinho, eu ia lavar, eu ia cuidar e eu ia dar uma festa porque aquele que foi perdido foi encontrado. Agora imagina, eu estou falando eu, Dani, o ser humano, com um cachorrinho que é um animal. Agora imagina você para Deus. Imagina a alegria de Deus quando aquele pecador, aquele cara que era considerado por todos o pior, o mais, aquele não tem jeito. Quando aquele volta para casa, a alegria de Deus em receber você de volta, independente do que você fez, independente de por onde você passou, independente de qual pecado você cometeu, independente do que você fez, não interessa. A alegria de Deus é te ter de volta e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então eu quero terminar esse vídeo para que você deixe gravado na sua cabeça para sempre: a opinião dos outros sobre você não interessa. O que interessa é o que Deus acha de você. E Deus acha de você que você é um filho amado e Ele veio para te buscar. Aqueles que acham que estão sadios não precisam de médicos, assim diz o Senhor, mas sim aqueles que são doentes. E Jesus veio buscar aquele que era perdido, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam rejeitados, aqueles que ninguém dava nada por eles. E Jesus deu a própria vida por você. Então não rejeite a voz do Senhor. Eu sou o pastor de Assad. Jesus te ama de verdade.